Senhor presidente, vereador Damião Silva, senhor primeiro secretário, vereador Zé Urbano, em caráter ad hoc, vereador Dóia, segundo secretário, demais vereadores, senhoras e senhoritas professoras, demais pessoas presentes aqui no nosso auditório, minhas senhoras e meus senhores, na reunião da última terça-feira, aqui nessa casa, eu me esforcei para mostrar que era possível um prefeito desse município fazer obras no município com sobras dos recursos próprios que vêm para o município. Sobras de FPM, sobras de ICMS, sobra de todos os tributos que vão para Brasília, ou os que ficam totalmente aqui como ISS, e com essas sobras, depois de pagar tudo, com que sobrasse, fazer uma série de coisas. Eu listei aqui 40 ações que eu fiz como prefeito com esse dinheiro. Esqueci de falar de uma. Aquele corredor que ilumina o povoado de Umburanas à noite. Aquilo ali era totalmente escuro. Aquele corredor iluminado eu fiz, na época, foi mais ou menos 40 mil reais que foram gastos com recursos do município. Então, já que havia sido desafiado aqui, que não era possível, que todo mundo sabia que prefeito não fazia nada com recurso interno, eu trouxe a relação e mostrei que era possível fazer. Pois bem, porque tinha vereador aqui que não acreditava nisso. Para minha surpresa, ao usar a palavra após a minha participação, o vereador Zé Urbano mudou de tema e foi desenterrar um assunto que aconteceu em Sertânia em 1992, 23 anos atrás. Onde ele se esforçou aqui no palanque, aqui na tribuna, para mostrar que eu era uma pessoa perseguidora. E que fui eu que o denunciei aos Correios. Eu estou falando esse assunto porque eu fui citado de uma forma até muita ênfase aqui, e eu tenho que dizer alguma coisa, porque até algumas pessoas me cobram isso, porque senão eu deixava isso para lá. Que eu o denunciei aos Correios no Estado, à Diretoria Estadual dos Correios, que estaria havendo alguma irregularidade nos Correios daqui naquela época, eu fiz uma denúncia e por isso veio uma inspetoria aqui para saber se era verdade. Eu vou mostrar ao vereador Zé Urbano, e se ele tivesse procurado informação nas atas, nos documentos da Câmara, ele teria visto que eu sou totalmente inocente disso aí. Ele não teria passado 23 anos me acusando de uma coisa que eu não fiz. Está aqui na ata da 6ª reunião plenária ordinária da Câmara de Sertânia, em 29 de maio de 92. Grande expediente, fazendo uso da tribuna, o vereador José Ivan. Naquela época, o secretário-geral era Assis Joia. Foi ele que redigiu isso. O vereador José Ivan inicia seu pronunciamento comunicando à casa, tem uma série de coisas aqui, aí diz. Prossegue dizendo que recebeu denúncias, eu, no caso, de que funcionários dos Correios de Sertânia estariam sendo usados por candidatos a vereador e prefeito, prometendo aposentadorias para mulheres de 55 anos e homens de 60 anos. Diz que os postos do Fundo Rural foram extintos e os trabalhos transferidos para os Correios. E não se justifica que esse objetivo esteja sendo distorcido de forma tão violenta. Condena isso e apela aos senhores funcionários que não aceitem ser usados por esses maus políticos. Veja os termos que eu usei. Não citei nome de ninguém e falei nos funcionários de uma maneira geral. Com a palavra o vereador Evandro Laete, que curiosamente não foi citado uma vez sequer aqui pelo vereador Zé Urbano. Já morreu, mas está aqui no documento, eu tenho respaldo para falar, porque quem atesta o que eu estou dizendo é o documento aqui. Com a palavra, o vereador Evandro Laete solicita que envie ofício ao diretor dos Correios comunicando
a ocorrência. Então, esse ofício, a pedido do vereador, foi enviado com a assinatura do secretário, senhor Mariano, na época, aos Correios, inclusive com termos que não estão aqui na ata e que eu reclamo depois. Então, quem fez a denúncia do Zé Urbano aos Correios na época foi o vereador Evandro Laet, não foi o professor Zé Evandro Lima. Se Vossa Excelência tivesse procurado essas orientações, não teria passado 23 anos me acusando de uma coisa que eu não fiz. Na ata, 3 atas seguintes. Nona sessão, essa de 22 de junho de 92. Apresentei um requerimento na casa de número 1399/92, onde eu propunha um certo, como se fosse um ajustamento de conduta. Vejam bem. Requerimento do vereador Zé Evandro Lima, que seja enviado ofício ao agente-chefe dos Correios da cidade, não foi do Recife, da cidade, que era Vossa Excelência, solicitando o seguinte: primeiro, que não seja entregue a terceiros formulários ou qualquer tipo de papel em branco relativo à aposentadoria. Os papéis devem ser entregues na agência apenas aos que forem beneficiados pela lei das aposentadorias. Segundo, que não se receba nenhuma documentação sobre a aposentadoria quando apresentada por pessoas que não comprovem ser o beneficiado pela lei. Só quem tem direito à aposentadoria é quem deve encaminhar os documentos. Foi a proposta que eu fiz a Vossa Excelência há 23 anos atrás. Mais adiante, Vossa Excelência vai ver que o vereador Evandro Laet, está mais aqui na frente, quando esse requerimento foi ser discutido, discutir a matéria o auditor José Evandro Lima na hora da discussão e da votação, fazendo as devidas justificativas. E o vereador Evandro Laet, dizendo ser de acordo, mas propõe uma emenda que seja comunicado o apelo feito aos Correios e ao diretor-geral dos Correios de Pernambuco. Então, novamente, Evandro tenta pegar o meu requerimento, que é direcionado a Vossa Excelência, e mandar novamente para os Correios no Recife. Então, essa emenda dele aqui, em 2 votações, foi derrotada. Está aqui depois, para não incumpridar muito essa conversa, foi derrotada e o requerimento foi enviado da maneira como eu fiz a Vossa Excelência aos Correios do Recife. Então, eu nunca fiz denúncia do senhor aos Correios do Recife. Nunca chamei ninguém aqui para vir resolver isso, até porque eu sabia que isso não ia dar em nada. Eu queria era criar um fato político local, como vereador da oposição isolado naquela Câmara, porque os que foram eleitos comigo passaram para o lado de lá naquela época, só ficou o vereador João Vale, que vinha uma reunião e outra não. Então, eu queria criar um fato político para poder levar ao conhecimento da população o que estava acontecendo nos Correios, transformados num cabide de votos, para beneficiar um candidato a vereador e a prefeito, etc, etc. Era um fato que todo mundo sabia, mas eu queria explorar o assunto e não ir atrás de denunciar ninguém para tomar emprego de ninguém, que isso não me interessava. Então, está aqui tudo documentado. Eu espero que Vossa Excelência depois procure se cientificar da verdade e nunca mais me faça essa acusação, porque é comum nessa casa, assuntos levantados aqui, a gente vem, esclarece e o assunto continua sendo tocado do mesmo jeito, ou por má fé, ou por uma absoluta falta de criatividade oral, política, para se falar de coisas novas. Está esclarecido o assunto. E quanto à questão do meu pai, vereador, que Vossa Excelência acha que eu cometi um ato arbitrário por causa da não aposentadoria de meu pai, realmente, meu pai trabalhou como agricultor a vida toda e acreditava que tinha o direito de se aposentar como agricultor. Quando ele foi se aposentar como agricultor, Vossa Excelência afirmou nos Correios que ele não poderia porque já era aposentado do DR. Aí ele voltou para casa, eu cheguei em casa, estava ele revoltado e me disse: mas pai, realmente não pode ter 2 aposentadorias, a Constituição não permite. Ele disse: mas fulano e fulano são aposentados do DR e são aposentados
do funeral. Por que pode para eles do DR e eu não posso? Aí eu desconfiei daquilo. Fui lá nos Correios, pedi o processo a Vossa Excelência. Vossa Excelência ficou naquele mas não sei o que lá, não sei o que lá. Tomei de suas mãos, não foi Vossa Excelência que me entregou. E quando folhei, olhei, estava lá escrito de mão atrás, escrito à mão. Esse senhor não pode ser aposentado, porque já é aposentado do DR. Essa é a verdade dos fatos. O perseguido foi meu pai. Não foi eu que... Coloque-se no meu lugar, qualquer um de vocês. Toda vez que você chegar, você vê seu pai revoltado. Você sabe o que é aquela questão ter a síndrome do injustiçado, de ter sido vítima de uma injustiça, e ninguém repara essa injustiça. Para ele, se os outros foram, não sei quantos o DR, ficava até debochando dele no DR. E ele não foi, para ele a grande injustiça foi aquela. Não queria saber de Constituição, não. E não tinha como mudar isso. Então a sacanagem quem fez não fui eu, com ninguém não. E eu fiquei indignado com isso aí. Porque foi com meu pai. E Vossa Excelência teve sorte que fui eu, que sou uma pessoa de temperamento, que até aguento muita coisa, não guardo rancor. Quem me conhece sabe disso. Porque se fosse outras pessoas por aí, tinha sobrado coisa pior para Vossa Excelência. Essa é a verdade dos fatos. E eu espero que esse assunto não volte a ser discutido aqui. Esteja tudo encerrado, porque a gente é pago e bem pago pelo governo municipal para discutir questões de interesse do nosso povo. E não ficar com essas pendências, essas coisas pessoais, que não elevam ninguém e nem criam nada de positivo para o nosso município. Senhor presidente, era o que eu tinha a dizer nessa oportunidade. Muito obrigado e peço desculpa a algumas pessoas se eu usei um tom mais alto do que deveria haver. Muito obrigado.